História de Marquinhos, o garoto de 9 anos que descobre que o pai é um sequestrador, o pai vai preso, o pai não tem o nome que ele achava que ele tinha. Ele procura a avó fala, ele não é teu pai. Ele procura o pai e o pai diz que é pai. Só que o pai é um sequestrador, sai da prisão, sequestra de novo, vai preso de novo. E esse garoto vai crescendo com toda essa confusão na cabeça. Marquinhos, chega uma hora que ele fala, eu quero saber a verdade, eu quero saber. Eu quero encontrar minha mãe, a minha mãe biológica, para que ela me conte. 36 anos ele tem e ele quer fazer as pazes com a verdade e acertar as contas com o passado. Você vai conhecer Marquinhos agora no Balanço Geral. Vamos lá. Na parede da entrada da casa, um quadro com a frase: sempre diga a verdade, uma das regras da família. E é a verdade que Marcos Lustosa da Silva, este segurança de 36 anos, busca. Lembranças que eu não tinha vieram à tona. Eu lembrei do dia que eu saí de casa, sabe? Eu saí de madrugada. Até então, para mim, ele era meu pai, sabe? Mas eu saí de madrugada, numa coisa assim, sabe, meio que furtiva, de madrugada, pegou, colocou no braço e disse, vamos ali. Quem são os pais biológicos? Por que ele foi tirado da família? Eu não sei o que aconteceu com minha mãe. Já entrei em site de pessoas desaparecidas, não tem nada sobre mim. Dúvidas que Marcos nem imaginava ter quando era criança. Até que um dia, quando ele tinha apenas 9 anos, foi surpreendido com a imagem do próprio pai na TV sendo preso, acusado por um homicídio e abuso de uma criança no Piauí. Marcos lembra que ficou em choque ao saber que o pai estava sendo preso e, para piorar ainda mais a situação, ele ficou sabendo que o nome Edmilson, como ele sempre chamou o pai, era falso. O homem, na verdade, se chamava Paulo Gomes da Silva. Virou um choque assim tremendo, sabe? Tipo, quem é essa pessoa? Por mais que não fosse o nome verdadeiro qual conhecia ele, para mim continuava sendo meu pai. Marcos lembra ainda que após ser preso, Paulo cumpriu 26 anos de pena. E em 2012, quando estava solto há 15 dias, Paulo cometeu um novo crime. Sequestrou uma criança de 9 anos de idade. 13 dias depois, Paulo devolveu o menino e fugiu da polícia, mas foi detido novamente. Atitude que levantou mais dúvidas ainda em Marcos. E mais questionamentos passaram a surgir sobre a origem do menino. Ou seja, a pouca família que eu pensava que tinha, eu descobri que eu não tenho, né? E sabe lá Deus onde é que está minha verdadeira família. Aqui na casa onde mora com a esposa, ao olhar as fotos, Marcos ainda tem lembranças da infância. Ele lembra que tinha cerca de 5 anos de idade quando saiu da casa da mãe sem nenhuma explicação no meio da madrugada com o pai de bicicleta. Eles saíram do Ceará em direção ao Piauí. Foram morar na casa da mãe de Paulo, a mulher que Marcos sempre chamou de avó. E ele nunca imaginou que aquele homem que até então ele chamava de pai poderia não ser o pai, e sim o homem que o sequestrou e tirou da mãe biológica. Marcos conta ainda que foi registrado quando tinha 12 anos em um cartório do Piauí. E ele só conseguiu estudar depois de conseguir os documentos. Tudo meio que fazia sentido, sabe? Por que no momento em que eu fui ser registrado, depois de um pouquinho de velho, de 14 anos, né, não poderia colocar Júnior no nome, né? Disse, não, você não pode se chamar Marcos Júnior. Seu nome não pode ter Júnior, porque Júnior quer dizer que seu pai fosse Marcos. Passou despercebido, você está num vínculo familiar e você termina não percebendo isso. Os anos foram passando e as dúvidas só aumentando na cabeça de Marcos. Até que no ano passado ele foi visitar a avó no Piauí e ela acabou revelando o que Marcos já imaginava. Sabe que não é seu pai porque quando ele se juntou com sua mãe, ela já tinha você, era pequenininha. Já tinha eu, né? É. Mas aí ele não lhe criou, não trouxe para criar, para você saber, não, ele não queria que soubesse. Eu lembro, para você ter ideia, num dia qual minha mãe me apresentou um homem, né, por volta mais ou menos de meio-dia, né,
que ela falou, olha, esse aqui que é teu pai, não é aquele não. E não é esse homem que se dizia que eu trago hoje, né, no documento de identidade como se fosse meu pai. Não é ele. Marcos diz que já tinha ido visitar Paulo no presídio no Piauí e o questionou sobre ser uma das crianças sequestradas, mas Paulo negou. Marcos acredita que Paulo nunca confessou sobre o sequestro por medo de ter que responder por mais um crime. E por isso que a avó sempre protegeu Paulo em relação à verdadeira história de Marcos. Que a pessoa que te criou, né, ela não criou exatamente por gostar de você, sabe? E sim por conta do amor do filho dela. Há um ano, Marcos conheceu uma irmã de Paulo que também mora em São Paulo. Ela explicou que o irmão nunca teve um relacionamento sério e que apareceu com a criança na casa da mãe sem dar qualquer explicação. A primeira coisa que ela falou para mim, juro para você, e não foi uma questão de 30 minutinhos de conversa, foi direto. Você é filho do Paulo? Não. Você não é filho do Paulo? Não, gente, pera, sou sim. Não, você não é filho do Paulo. Porque esta menina aqui é da tua idade. E na época não tinha você. Hoje, Marcos mora em Itapevi, na Grande São Paulo. É casado há 13 anos com Jéssica. Quando ele conheceu a esposa, morava em Floriano, no Piauí, com a mãe do Paulo. Emocionada ao falar sobre o assunto, a esposa diz que Marcos convive com estas dúvidas e quer muito encontrar a mãe biológica. Todo ano, Dia das Mães mesmo, é triste para ele, eu sei disso. Eu só tô emotiva, desculpa. Não tem problema. Com muitas dúvidas, Marcos decidiu entrar com um pedido de exame de DNA na Defensoria Pública. Ele nunca teve condições financeiras de procurar um detetive particular. Ele tem a esperança de encontrar a mãe biológica, Maria Rita Lustosa. Em conversa com Paulo, Marcos conseguiu descobrir que Maria Rita teria atualmente 58 anos. Mas eu lembro das características dela, negra, cabelos lisos, grossos. Emocionado, Marcos espera encontrar a mãe biológica o mais breve possível. Não foi culpa dela. Tem um vazio gigante que não há outro meio de ser preenchido, sabe? Eu não sei te responder se eu sou piauiense, eu não sei responder para você se eu sou baiano, se eu sou pernambucano, eu não sei. Mas uma coisa é certa, eu queria ela do meu lado. Que história, hein, minha gente? Direto de Itapevi. Essa é história de filme, né? Essa mãe vai aparecer, né? Ah, eu Por quê? acredito, porque tá no balanço, né? A gente acredita na força do jornalismo da Record. É isso aí.